Olá a todos e todas, eu sou o professor Michel Vicentini e o tema de hoje é muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que você, ao assistir, irá ter muitas lições, muitas dicas para o seu desenvolvimento profissional. O tema é neurociências para a sua profissão, neurociências para o desenvolvimento profissional. Então vem comigo, caminhando, cantando e seguindo a canção para compreender esse tema fabuloso. Vou me apresentar a vocês, então, meu nome é Michel Vicentini, sou professor da Faculdade Sensupeg já há 12 anos, a minha primeira formação é em Educação Musical pela UFSCar, também sou pedagogo e tenho uma terceira faculdade em Artes Plásticas e Visuais. Sou neuropsicopedagogo pela Faculdade Sensupeg e também tenho um mestrado em Educação. Eu tenho 2 livros, o primeiro na área da ética, chamado Reflexões para o Despertar da Consciência Ética, e o segundo livro na área da educação musical, chamado A Música e o Processo Educativo. Os 2 livros são livros da editora Loyola, né? Tem distribuição em todo o Brasil. Sou apaixonado pela neurociência, sou apaixonado pelo conhecimento e eu tenho certeza que você, independente da sua área, se você é um profissional da administração, do mundo corporativo, do mundo financeiro, um profissional, um empreendedor, ou mesmo um estudante da educação, do mundo executivo, não importa. A neurociência está presente em toda a relação, porque estamos presentes na nossa humanidade, nossa singularidade humana. Então, conhecer sobre neurociência, eu tenho certeza que abrirá caminhos lindos para você. E a palestra de hoje, ela oferecerá dicas práticas, também pesquisas científicas, mas dicas práticas de como a neurociência pode contribuir para a sua vida, não só a vida profissional, mas também para a sua vida pessoal. Uma coisa que eu não contei que é importantíssima, a coisa mais importante da minha vida. Eu sou pai do Miguel, uma criança de 5 anos, que é meu melhor amigo e é a minha motivação de vida, a minha volição. Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou mostrar para vocês o mapa conceitual. Esse mapa conceitual, ele define para a gente os temas que queremos trabalhar nesse macro tema sobre neurociências para o desenvolvimento profissional. Então, dentro desse tema, a gente vai abordar o que são as neurociências, dentro de neurociências, o que são funções executivas, tratar sobre liderança vicariante, que é um tema muito legal, falar sobre o sistema de recompensa cerebral, que é o SRC, e por fim, 5 dicas, 5 elementos facilitadores que a neurociência contribui para o seu desenvolvimento profissional. Então, volto a dizer, não importa a sua área, o que importa é você trazer isso para a sua aplicabilidade de vida. Para a gente começar, como eu sou da educação musical, eu não posso começar a minha palestra de outra forma. Então, durante a pandemia, eu escrevi uma música para os meus alunos, para as minhas crianças, né? Porque sou professor tanto da ensino superior como da educação básica. E uma das músicas que eu escrevi, né? Eu escrevi várias músicas, uma delas chama Sorrir com os Olhos. Por que sorrir com os olhos? Quando a gente voltar, né? Muitos já estão voltando, mas nesse mundo pandêmico, a gente não consegue ver mais o rosto das pessoas. Então, as trocas de afeto, elas seguem uma outra perspectiva. Então, sorrir com os olhos é uma perspectiva também de entender as trocas humanas. Então, com vocês, nossa acolhida, Sorrir com os Olhos. Passo álcool em gel, lave bem as mãos. Com muito sabão é a proteção. Coloque sua máscara com muito cuidado. Valeu, amiguinho, mas não fique do meu lado. Na aula remota, todo mundo longe. Para voltar com metamorfoses. Carinho, afeto um pouco diferente. Meu olhar será um abraço pra você.
sorrir com a minha máscara. Dá pra ver o sorriso nos teus olhos. Logo tudo isso vai passar. Com a vacina o mundo melhorar. Pensando nisso, depois dessa música de acolhida, eu tenho uma pergunta para você. Quem é o ser humano que habita em você? Quem é você enquanto ser humano? A gente está num momento muito maluco da história. Já vínhamos numa condição de muitas mudanças. Então, a geração passada, por exemplo, meu filho, ele tem 5 anos, né? Como ele enxerga isso frente à minha geração? Como a minha geração enxerga isso frente à geração do meu pai, que nasceu em 61. Então, veja bem, olha só essa estrutura de pensamento. Então, quem é o ser humano que habita em você e o que é ser humano em 2021? Eu não tenho essas respostas aqui assim, definidas. Porém, eu queria que você fizesse um solilóquio, um pensamento, né, nesse momento ativo dessa palestra. Tentasse escrever quem é você, ou quem é o ser humano que habita em você em 2021. Quais são as suas vontades, seus sonhos, seus valores, seus projetos? Quem é o ser humano que habita em você em 2021? Para a gente começar a trazer isso de uma base científica, eu tenho 2 conceitos que são de um educador, né, de um pensador, vamos pensar assim, chamado Vygotsky. Ele é da educação, mas ele se aplica em muitas áreas. O conceito é o conceito filogênico, ou a filogênese, e o conceito ontogênico, que é a ontogênese. Quando eu falo em filogênese, para que eu compreenda a minha relação com o mundo e a minha relação com outro ser humano, eu preciso pensar sobre um aspecto filogenético. Então, o que é o aspecto filogenético? É a minha evolução de espécie. Ora, eu e você pertencemos à espécie humana, somos Homo sapiens sapiens. Então, desde o século XIX, nós somos o homem que sabe que sabe. Por ser Homo sapiens sapiens, nossa condição de espécie humana se dá sobre essa relação de maturação biológica, de maturação de tempo. Então, por exemplo, eu tenho que levar em consideração que a geração que eu estou lidando hoje não é a minha geração. A criança de hoje não é a criança de ontem. O adulto de hoje não é o adulto de ontem. O conceito filogenético é compreender a minha interpretação, a minha relação de espécie humana frente ao tempo que eu estou. Então, estamos em 2021 e o mundo está em constante mudança, não apenas pela pandemia, mas por muitos avanços do conhecimento, avanço da tecnologia, avanço do conhecimento humano de uma forma geral. Então, olha só, o conceito do filogênese ou da filogênese é compreender a minha evolução de espécie. E eu não posso ter uma relação de compreensão humana, de gestão de pessoas, ou de autogestão, ou de mundo profissional, sem compreender o tempo que eu estou situado. Então, algumas coisas que nós fazemos, às vezes não tem o menor sentido hoje. Né? O professor que dá uma aula, da mesma forma que dava aula há 30 anos atrás, não tem sentido hoje. O profissional que trabalha, às vezes, com ações que tinha há 20, 10, 15 anos atrás, talvez não tenham sentido hoje. Porque filogeneticamente nós estamos em evolução, porque o mundo muda muito rápido. E a nossa evolução humana acompanha isso. E eu, como profissional, eu preciso entender que o ser humano que habita em 2021, né, ele possui um processo de compreensão e de maturação filogenética. Um segundo ponto que está embaixo aí é o conceito da ontogênese. Então, o que é a ontogênese? A ontogênese é a minha maturação de idade. Então, eu, enquanto gestor, eu, enquanto liderança, pensando no aspecto das neurociências, eu preciso levar em consideração esses 2 pontos. A minha evolução de espécie e a minha evolução de idade. Então, eu, Michel, apesar de não parecer, tenho 36 anos. Parece que tenho mais, né? Tenho 36 anos. Então, esse é o meu fator de evolução ontogenética. Então, eu tenho 2 olhares. O olhar da minha evolução de espécie, aonde eu estou situado, e a minha maturação biológica, que é a ontogênese. Aí a gente vai entrar, de fato, na neurociência ou nas neurociências, porque dentro da neurociência eu tenho muitas ciências, então a gente coloca isso no plural. Então, qual é a importância da compreensão do meu sistema nervoso central, do meu sistema nervoso periférico, para o meu desenvolvimento profissional?
O que você acha que é? Por que eu tenho que saber sobre neurociência? Ora, o cérebro, o encéfalo, o meu sistema nervoso central e periférico, o meu sistema nervoso é o gestor de toda a minha aprendizagem, de todo o meu conhecimento, de toda a minha ação. Tudo que você vai for fazer na sua vida parte do princípio de uma gestão cognitiva, de uma gestão do pensamento. Quer dizer, o meu controle de ação, o meu controle de pensamento está no meu cérebro, está no meu encéfalo. Então eu preciso conhecer minimamente como funciona o meu cérebro, como funciona de fato as minhas bases neurobiológicas, para que eu consiga ter algumas ações diferentes no meu desenvolvimento profissional. E entre elas, separei alguns pontos aqui. Mas antes, eu queria passar para vocês um vídeo que ajuda você a compreender como funciona o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Eu fiz esse vídeo junto com o professor Felipe Bononi para a Faculdade de Sensupeg, para os cursos da Neuropsicopedagogia. Porém, ele envolve muitas áreas, porque ele vai tratar especificamente de como funciona o cérebro humano. Então eu quero convidar você a assistir esse vídeo e depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre esse tal sistema nervoso. O cérebro humano, ele é feito por dois hemisférios simétricos, o esquerdo e o direito. Eu acho que isso você já ouviu. E também temos o diencéfalo, que é uma parte medial e única que inclui o tálamo e o hipotálamo, conforme você vê aqui em nossa imagem em 3D. Esses dois hemisférios, eles são conectados por vias comissurais. A maior delas é o corpo caloso, que contém mais de 200 milhões de fibras nervosas cruzando de um lado para o outro. Cada hemisfério cerebral é dividido em duas regiões distintas. Uma parte periférica, que é o córtex, onde tem a substância cinzenta, a massa cinzenta, que acho que também você já ouviu falar, que contém os corpos das células nervosas. E a parte central, que é feita da massa branca ou substância branca. Nessa parte branca, nós temos as extensões axonais dos neurônios e a tal bainha de mielina. Nossa, quantos nomes complexos! Calma, nós vamos aprender cada um deles. Cada hemisfério é cortado por fissuras profundas, que vão definir os lobos. O primeiro, esse sulco lateral, é onde fica a artéria cerebral média, que separa o lobo frontal do lobo temporal. É um tipo de divisão que a gente pode ter e comumente a gente vai trabalhar nas disciplinas do nosso curso. O lobo frontal é a parte das funções superiores, é a parte que envolve o controle muscular, o intelecto superior, a personalidade, o humor, o comportamento social e linguagem. Este é o lobo frontal. Já o lobo temporal, responsável pela memória, pela linguagem e pela audição. O segundo é o sulco central, ou a tal fissura de Rolando, entre o lobo frontal e o lobo parietal. A gente já falou sobre o lobo frontal. O lobo parietal é que trabalha as sensações somestésicas. Olha que nome interessante. É aquelas que vão possibilitar a percepção de sensações como tato, dor, calor. Sensações somestésicas. O terceiro sulco, ele vai separar o lobo occipital dos lobos temporal e parietal. O que é o lobo occipital? É a porção mais posterior do cérebro e está envolvida no processamento de estímulos visuais. Lobo occipital, estímulos visuais. Essa imagem aqui mostra de uma outra forma como estão divididos, né? O lobo temporal, o lobo frontal,
o lobo parietal, o lobo occipital. Alguns autores, algumas citações, colocam um quinto lobo, chamado de lobo da ínsula ou lobo límbico, mas o nome mais usual é o sistema límbico, que está envolvido na modulação das emoções, na aprendizagem e da memória. O córtex cerebral é composto por vários sulcos e giros, dando a impressão de um terreno montanhoso. Dessa forma, aumenta-se a superfície de contato sem aumentar a área total. Se pudéssemos esticar o córtex cerebral, veríamos que ele tem o tamanho de uma fronha de travesseiro. Olha que legal! Vamos falar um pouquinho sobre a amígdala e também o hipocampo, parte desse sistema límbico. A formação hipocampal é um importante componente desse sistema límbico. A palavra hipocampo deriva das palavras gregas hippos, que significa cavalo, e campos, que significa monstro marinho. E tem uma referência à forma e à estrutura que o hipocampo tem de um cavalo marinho. As estruturas hipocampais são situadas em cada um dos hemisférios, tendo entre outras as funções a de localização espacial, reconhecimento de faces e principalmente consolidação de memória, transformando-a de curto para longo prazo, que é a memória duradoura. Essa aqui é a amígdala. Não confunda essa amígdala com a amígdala da garganta, são coisas diferentes. Essa amígdala aqui é uma pequena estrutura em forma de amêndoa. A amígdala ela se conecta com o hipocampo e também com os núcleos septais, a área do pré-frontal, o núcleo dorso-medial, do tálamo, e essas conexões elas garantem um importante desempenho mediando e controlando nossas atividades emocionais. Então, por exemplo, o que a gente chama de atividades emocionais de ordem maior, a amizade, o amor, a afeição, e também os estados de medo, ira e agressividade. A amígdala é fundamental para a autopreservação, porque ela identifica o perigo, ela gera o medo, gera ansiedade e coloca a gente em situação de alerta, pronto para lutar ou para correr. E aí, você gostou do vídeo? São muitos conceitos, né? Tem muita coisa acontecendo lá, mas o que é legal é que a gente consegue ver ali no cérebro 3D, e isso motiva e atrai a gente quer ver, quer descobrir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é a seguinte, você já assistiu aquele filme Lucy, né? Um filme hollywoodiano que saiu agora, aquela atriz Scarlett Johansson, onde ela toma uma droga, né? Ela entra de gaiato numa história de tráfico de drogas, uma droga que aumentaria o potencial cognitivo dela. Então, no filme fala que a gente usa apenas 10% do cérebro humano. Você já ouviu falar sobre isso? Será que a gente só usa 10% do cérebro humano? Não, nós usamos o cérebro todo, quase o tempo todo. Então, aquelas partes que você viu, o lobo occipital, que cuida da visão, o lobo temporal, que cuida da audição, o córtex frontal ou lobo frontal, cuida das funções superiores, o lobo parietal, as sensações somestésicas como calor, como dor, o sistema límbico cuida das emoções, todos eles funcionam de forma integrada. Então essa relação da integração, ela acaba com um mito que a gente fala assim, poxa, eu só uso 10% do meu cérebro. Não, eu uso o meu cérebro todo, o tempo todo. E a gente aprende a vida toda, porque o meu cérebro é plástico, lembre-se, ele é plástico. Mas ele tem limitações, ele não é um slime, ele é plástico. Então a gente tem uma neuroplasticidade. Eu separei, para a gente falar um pouquinho sobre neurociências, que vocês viram ali um pouco sobre o conhecimento, né? Então vamos definir o que são neurociências. Então é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro humano, do encéfalo, do sistema nervoso central e periférico, das partes e a relação disso com o mundo. Então ela pode ser aplicada à educação, ela pode ser aplicada ao mundo corporativo. Então hoje a gente vai falar sobre neurociência aplicada ao desenvolvimento profissional. Para isso, dentro de neurociência, das neurociências, né, eu tenho lá as funções cognitivas, né, porque a gente trabalha um pouco sobre isso, e eu tenho dentro de função cognitiva, então eu vou abrir um hiperlink, né, neurociências, abrir um outro,
função cognitiva, abrir um outro, função executiva. Por que eu estou destacando função executiva? Porque eu acredito que ele é fundamental para a gente compreender esse aspecto do desenvolvimento profissional, compreender sobre função executiva. Então, função executiva, ela serve para quê? Vamos dar um exemplo bem interessante. Se você for no aeroporto aqui de São Paulo, na verdade em Guarulhos, que é o maior do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos Internacional, vai ter lá um fluxo de aviões muito grande, né? Então imagine só se não tiver um personagem lá chamado controlador de tráfego aéreo. Então esse cara tá lá, ele fala avião da Latam, avião da Gol, nem sei se posso falar as marcas, os modelos, as marcas de aviões, as empresas, mas enfim, avião da Delta, pode pousar aqui. Então se não tiver esse cara, os aviões vão se chocar, vão pousar ao mesmo tempo. Assim é o controle de ação do nosso cérebro, chamado função executiva. Então tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz passa por essa parte que fica aqui no córtex frontal, a parte das funções executivas. Se eu abrir a função executiva, vamos lá, vem comigo, ó. Neurociência, abrir. Função cognitiva, abrir. Função executiva, abrir. Eu posso abrir em 3 vieses, 3 pontos. Então, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Então, o que é memória de trabalho? É aquela que permite armazenar, relacionar, pensar informações num curto prazo. Sem essa capacidade, por exemplo, a gente não lembraria o que estava fazendo após ser interrompido. Sabe quando você está conversando com alguém assim e fala assim, peraí, do que eu estava falando mesmo? Então isso é uma falha de memória de trabalho, porque é ela que faz a conexão com memória de longo, memória de curto, com áreas de linguagem, áreas motoras, enfim, ela faz a gente permanecer vivo dentro desse contexto, contextualizar um assunto, né? Compreender essa atenção. O segundo ponto, e vou daqui a pouco entrar nele de novo, mas vou falar de forma geral, é o controle inibitório. O que é o controle inibitório? É aquele que permite controlar, filtrar pensamentos, ter domínio sobre atenção e comportamento. Por exemplo, você conseguir ler um texto mesmo na presença de barulhos ou incômodos é um exemplo dessa habilidade. Então, ter o controle inibitório é controlar pensamentos e domínio de ação. Um terceiro, eu vou voltar nele porque ele é muito importante. O terceiro ponto é a flexibilidade cognitiva. Como que eu defino a flexibilidade cognitiva? É aquela que permite mudar de perspectiva no momento de pensar e agir e considerar diferentes ângulos na tomada de decisão. Por exemplo, essa capacidade fundamental para a gente corrigir um erro ou assumir um erro. Então vamos lá, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Então, são 3 elementos das funções executivas que são fundamentais para que você desenvolva para um sucesso profissional. Então, eu quero entrar dentro de um deles. Então, vamos voltar lá. Neurociência, funções cognitivas, funções executivas, controle inibitório. Dentro do controle inibitório eu tenho 3 coisas. Mas antes, vamos lembrar, ele é o domínio do pensamento, das emoções, do comportamento e das atenções. E da atenção. E ele evita distrações, impulsos ou ações automáticas. Dentro do controle inibitório eu tenho 3 aspectos importantes. Quais são eles? Primeiro, o controle inibitório da atenção, a inibição cognitiva e o autocontrole. Então eu vou falar um pouquinho sobre o controle inibitório da atenção. Por que ele é importante? Bom, é assim. Sabe quando você está num espaço trabalhando, por exemplo, lá, né, ou dando aula, e você tem alguns distratores, né? Então, por exemplo, alguém que passa, um objeto que chama a sua atenção, alguma coisa com o celular, está aqui, você quer entrar no Instagram, no TikTok, no Kawaii, você quer entrar nas suas redes sociais, você quer ver alguma coisa. Então a gente, no nosso plano, olha só como é importante, no nosso plano filogenético, nossa geração, ela tem essa relação com as mídias, essa relação com os distratores, ela quer o tempo inteiro estar ativa, né? É uma parte da nossa condição humana. E ter o controle inibitório de atenção é você focar a atenção sobre o seu plano de ação. Então, por exemplo, eu quero aqui trabalhar, escrever um texto. Eu vou focar nisso. Eu quero ouvir uma reunião, eu quero ouvir uma aula, eu quero assistir uma mídia. Então, eu tenho que manter o foco mesmo na presença de distratores, como um carro passando, alguém que passa, alguém que mexe com você. É se concentrar a fim de se desenvolver. Então, isso a gente aprende. Obviamente, a gente desenvolve isso na primeira infância, que é a partir do 0 até os 6 anos, mas a gente não para de desenvolver isso.
Então a gente vai estimular relações de controle inibitório de atenção. Como que eu faço isso? Eu já vou dar algumas dicas para vocês. Espera um pouquinho. O segundo ponto é a inibição cognitiva. O que é inibição cognitiva? Sabe que está assistindo minha palestra aqui agora. E eu tenho certeza que uma hora ou outra o seu pensamento foi lá longe, foi lá em Asgard, em Pandora, foi em outros espaços. Por quê? Porque geralmente a gente tem esse pensamento muito ágil, a gente quer pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Outra condição do meu plano filogenético. Essa inibição cognitiva permite que a gente pare um pouquinho e foque o pensamento naquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, é você parar, né, e focar o seu pensamento, mesmo com pensamentos entrando, contas para pagar, coisas que você vai lembrar aqui, é focar o pensamento naquilo que você quer. No caso de hoje, a minha palestra. Então, a inibição cognitiva é isso, é a gente pensar, né, mas manter o foco do pensamento. O controle inibitório da atenção é de elementos exteriores, a inibição cognitiva de elementos interiores. E o terceiro ponto é o autocontrole. O que é o autocontrole? É o teu cérebro que determina certas situações. Então, por exemplo, você tem que ter domínio sobre o pensamento e domínio sobre a ação. Então, você se gere. Então, a gente aprende a se gerir. E o autocontrole permite que você, por exemplo, não faça uma briga no trânsito, que você não tenha uma ação da incivilidade. Então, você pensa no padrão de comportamento, né, natural, moral, ético, e você não toma uma ação frente a isso. Por exemplo, um exemplo muito simples é esse. Você vai no mercado, na praia, e você pode usar ali uma roupa de banho, né? Uma sunga, um biquíni. Se você for no interior do estado, uma cidade que não tem praia, talvez essa prática não se enquadre. Então, o autocontrole determina uma relação de comportamento frente a convenções sociais. Né? Então, como você se comporta no trabalho, como se comporta jogando futebol, como se comporta... Você não pode ter o comportamento do seu jogo de futebol no seu trabalho. Né? Você não pode ter o comportamento de como você tem a relação com os seus amigos mais próximos, de brincadeira, de zoeira, com alguns tipos de comportamentos humanos que você tem no mundo corporativo ou no mundo educacional. Não dá. Então, eu tenho que ter uma relação de compreensão do meu controle sobre o aspecto de ação frente ao contexto. Então, são esses três elementos. Agora, professor Michel, como que eu desenvolvo isso? Como que eu coloco isso na prática? Então, eu coloco isso numa seguinte perspectiva. Muitas coisas que fazem com que a gente desenvolva isso. Por exemplo, aprender um instrumento musical. Desenvolve. Aprender uma segunda língua. Jogos como xadrez, jogos lógicos, né? É você exercitar o teu cérebro. É trabalhar a flexibilidade, o autocontrole, o controle inibitório de muitas partes. Eu, como sou professor de música, eu vou puxar sempre sardinha para o meu lado. Eu vejo que a música ela é fundamental e importantíssima nisso. E ela pode desenvolver o teu cérebro demais, muitas funções. Mas o esporte, né? Então o jogo, o esporte com regra, né? Mas não ficar repetindo as mesmas coisas, mas sempre aprender coisas novas. Isso irá desenvolver muito a sua função executiva, principalmente o controle inibitório. Então, eu falei agora do segundo ponto, né? Eu falei sobre neurociência, ou melhor, sobre neurociências, eu falei sobre funções executivas, agora eu vou falar brevemente sobre liderança vicariante. Olha só, eu prestei esse termo da educação. Então, dentro da educação, ou melhor, da psicologia da aprendizagem, eu tenho um conceito chamado aprendizagem vicariante. O que é aprendizagem vicariante? É onde eu aprendo com o outro humano. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui uma frase do Miguel Arroyo. Miguel Arroyo, né, é um professor, é um cara maravilhoso, e a frase é assim: eu posso aprender matemática sozinho, eu posso aprender inglês sozinho, eu posso aprender música sozinho, mas uma coisa eu não aprendo sozinho, a ser humano. Porque para ser humano, eu preciso de outro humano que aprendeu essa árdua e difícil tarefa de ser humano. Para isso, é compreender que eu me torno humano com o convívio e o contato com outros humanos. Nós modulamos nosso comportamento a partir desse convívio. Então, por isso que é bom você ter bons amigos, boas influências, né? Porque a gente vai modulando esse comportamento. A liderança vicariante se dá nessa relação. Então, a gente, na tomada de decisão da vida da gente, seja na escola ou no mundo corporativo, a gente entende que a gente é um pouco desse modelo. A gente é um pouco da comunidade que eu estou. Mas eu posso desenvolver essa comunidade a partir do referencial daquilo que eu sou. Porque além de você aprender com o outro, você ensina o outro. Então, compreender que eu sou sempre um modelo para o outro e que as pessoas são sempre um modelo para mim.
Então, essa troca é uma troca constante de aprendizagem e de vida. O tempo todo você vai aprender, o tempo todo você vai ensinar. É um aspecto da compreensão humana. Então, não se define em espaços específicos, mas na vida. A gente aprende no trânsito, a gente aprende no mercado, a gente aprende em todos os lados. Agora, eu tenho que ter um olhar sensível para desenvolver isso e colocar isso em prática. Se eu quero ser um bom líder, um bom gestor, um bom profissional, eu tenho que ser um bom exemplo. Né? Um bom exemplo ético, um bom exemplo de comportamento humano, um bom exemplo de minhas relações interpessoais. É um bom exemplo na minha complexidade. E você é um ser complexo. Então, trazer isso. E também conviver com bons exemplos. Né? Esse é um ponto, que é o terceiro ponto da nossa conversa de hoje. Sem perder tempo, a gente vai para o quarto ponto. O quarto ponto é o chamado de sistemas de recompensas cerebral. Por exemplo, quando você fica numa palestra, né, ou uma aula, que é uma aula que não te atrai, então você fica lá e você fica o quê? Distraído. Né? Tem alguns assuntos ou alguns formatos de discurso que faz com que a gente se atraia, que a gente fique atento, que a gente aprenda. Se você quer realmente influenciar pessoas, se você realmente quer ser um bom líder, um bom profissional, uma dica que a neurociência pode dar para você é saiba usar o chamado sistema de recompensa cerebral. Como que eu vou falar isso? São 3 áreas que são trabalhadas, né? Então, é a área tegmental ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Nossa, que nomes complicados. O que importa saber nesse momento? Que ela vai liberar dopamina, ela vai liberar sistema de prazer. Então, quando você está, por exemplo, jogando um videogame, por que a criança ela não fica na aula durante 10 horas e fica jogando um videogame 24 horas, deixar? Porque o videogame proporciona para ela sistemas de recompensa. São desafios, é luz, é troca de fase, é prazer. Né? Quando eu estou dando uma palestra, uma aula, eu tento colocar sempre alguma coisa, um vídeo, uma história, uma anedota. Para quê? Para que eu consiga chamar a atenção e ativar um sistema de recompensa cerebral de vocês. Então, o que eu proponho para vocês? Se você quer realmente encantar ou trazer a neurociência como uma prática de vida, saiba ativar os sistemas de recompensa. Então, você vai fazer uma reunião do seu trabalho, né? Então, você tem ali um tempo máximo de concentração de uma pessoa hoje, que é de 7 a 15 minutos, segundo a teoria das mídias, né? Dentro desse tempo, traga estratégias para estimular esse indivíduo. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, propondo desafios. Segundo, trazendo coisas de aplicabilidade. Então, por exemplo, o cérebro humano se interessa por coisas aplicáveis. Então, se você tem um conceito muito abstrato, talvez você não vai chamar atenção. Mas se você pega esse conceito abstrato e coloca ele em prática, dá exemplo, traz isso na sua aplicabilidade de vida, você vai, de fato, trazer o conhecimento de uma outra perspectiva muito real, muito prática para essas pessoas. Então, o sistema de recompensa cerebral, ele traz isso muito firme, muito forte, né? E a gente vê isso na televisão, nas mídias. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, como que eu estimulo isso? Contando uma história de aplicabilidade, propondo desafios, ativando o seu grupo, ativando o seu desenvolvimento, sendo uma pessoa atraente nesse aspecto. Né? Um assunto muito monótono durante muito tempo, talvez não ative o sistema de recompensa. Então, faça com que a pessoa tenha curiosidade daquilo que você está propondo. Né? Eu sempre fazia isso como gestor. Fui gestor, né, de grandes grupos. Né? Acho que o maior grupo que eu trabalhei foi na Secretaria de Educação de Goma, que tinha praticamente 1000 funcionários diretos ali. Né? Então, eu sempre trazia esse desafio. Olha, a gente tem um projeto juntos. Não, colocava um ponto que é um objetivo para todas as equipes, inclusive de limpeza, de manutenção, de supervisão, não importa o nível hierárquico ou acadêmico, propor desafios e propor ali recompensas. Então, a recompensa era, às vezes, um elogio, um incentivo, ou às vezes mesmo um jantar, um almoço, um domingo, uma folga, mas é propor uma recompensa para você ativar o prazer daquele desafio. E é você ativar aquele indivíduo para fazer, de fato, a diferença no seu mundo profissional. Então, entender sobre sistemas de recompensa. Então, vamos lá. Eu falei sobre neurociências, o que são. Eu falei sobre função executiva. Eu falei sobre sistemas de recompensa. Agora, eu vou para um quarto elemento, que é sobre 5 achados, 5 pontos, 5 dicas que a neurociência pode te dar
para o seu desenvolvimento profissional. É a parte mais prática da nossa palestra de hoje e também a parte final já. A palestra curta, né? Porque eu acho que tem que ser objetivo e direto. Primeira dica é que a gente precisa dormir e dormir bem. Né? O mundo pandêmico hoje, né? O mundo midiático, tem muito estímulo. Às vezes a quantidade de estímulo faz que a gente não durma tão bem, que a gente vai ficando atraído ali pelo computador, pelo celular e pela televisão, a gente não dorme. Mas o sono é importantíssimo, né? Até eu coloquei um meme aqui do Perna Longa, alguns têm dinheiro, alguns têm beleza, e eu tenho sono. É importante dormir, porque é no sono que a gente produz memória de longo prazo. É no sono que o meu hipocampo produz isso. O hipocampo é o gestor de memória. Então, o que eu tenho que dizer? Não só memória a longo prazo, mas a atenção. Então, lembra que eu falei de função executiva agora há pouco? A função executiva, ela se dá, ela se aprimora e a partir do momento que eu estou bem, estou acordado. Se eu estou com sono, eu vou perder inibição cognitiva, atenção seletiva, memória de trabalho. Então, o sono ele é importantíssimo para que eu aprenda e para que eu me desenvolva enquanto profissional. Então, se você quer ser um profissional do futuro, a neurociência te dá uma dica. Durma bem. Dormir bem é relativo, de 6 a 8 horas, né? Mas durma, tenha esse período de descanso, separe o tempo de descanso. Um outro ponto que eu acho muito legal é cuide das emoções e sentimentos. Existe uma parte do nosso cérebro humano chamado sistema límbico. Alguns chamam também sobre lobo da ínsula. O sistema límbico ele é fundamental para a gestão de emoções e sentimentos. A neurociência cognitivista, né, no qual eu estou falando aqui agora, ela fala que nós temos apenas 6 tipos de emoções. Lembra do filme Divertidamente? Lá ele tinha 5 personagens. Vamos lá. O raiva, que meu filho adora, a tristeza, a alegria, o nojo e o medo. Eu tenho um 6º, que é a surpresa. Segundo a neurociência cognitivista, essas 6 emoções, elas são semi-autônomas. Nós não temos total controle sobre elas. Mas professor, e o amor? O amor não é uma emoção? Não, o amor é um sentimento. Quando eu racionalizo esse processo, que ele é semi-autônomo, eu racionalizo ele torna um sentimento. Tá? Então é um dos viés, tem vários viés, eu estou dando um exemplo para vocês aqui. Então dentro do amor eu tenho várias emoções, dentro do amor eu tenho tristeza, alegria, raiva, medo, nojo, surpresa. Né? Então alguns animais, todos os animais, nós seres humanos, nós somos animais que possuímos sentimentos que os animais não têm. Por exemplo, culpa, talvez ela é presente em alguns símios, né, primatas como macacos, mas nós, o Homo sapiens sapiens, temos esse sentimento de uma outra forma. Né? A culpa, né, isso é uma coisa muito da nossa humanidade. Então, quando eu falo um pouquinho sobre emoção, eu falo sobre organizar suas emoções e cuidar das emoções e sentimentos. Por quê? Quando eu estou machucado lá, eu estou jogando futebol e eu machuco a minha perna, eu vou no ortopedista. Né? Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo remédio. E quando a gente tem um problema emocional, o que a gente faz? A gente ignora. Isso vai acumulando. Então eu tenho que saber lidar, saber tratar as minhas deficiências emocionais e sentimentais. Né? Por exemplo, eu passei por um problema pessoal imenso no passado. Eu tive que passar por médicos, por terapias, para que eu cuidasse dessa minha lesão emocional. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Muitas pessoas têm preconceito, vergonha. Ai, por que eu tenho que fazer isso? Cara, é cuidar das emoções. E a neurociência fala isso muito claramente para você. Cuide das suas emoções. Por quê? Porque toda tomada de decisão da sua vida tem um fundo límbico, tem um fundo emocional. Se você vai casar ou descasar, ir ou não ir, tem uma motivação emocional. Porque são através das emoções que a gente tem nosso impulso, nosso input, nossa relação para a vida. Né? Então, sistema límbico, controle de emoções. Agora, esse próximo ponto é muito engraçado. Né? Até que tem um meme aí do ladinho aí, né? Ame o seu trabalho. Pô, amar o trabalho, né? Tem uma amiga minha que fala assim que se trabalho fosse bom, chamaria-se descanso. Né? Mas o que eu tenho que dizer? Ou crie um sistema de recompensa. Né? Às vezes a gente não está no trabalho que a gente deseja, a gente não está na ambição que a gente quer.
mas eu tenho que saber lidar com esse presente. Então eu tenho que saber lidar e criar sistemas de recompensa cerebral para lidar, né, para gostar daquilo que eu faço. Como que eu faço isso? Primeiro, você pode ter uma relação saudável interpessoal, você pode ter um desafio de criar produtos ou criar possibilidades, ou mostrar ali, né, dentro daquilo que você faz, não importa se você limpa ou se você gere, né, porque tudo tem uma importância fundamental, mas criar produtos, criar possibilidades para que você se estimule, né? Então a gente chama isso de, nós temos uma incentivação que ela é interior, né? A motivação é exterior, a junção é a volição, que é a vontade mais incentivação. Então eu tenho que pensar que eu tenho que estar o tempo todo achando o mecanismo, mas eu tenho que criar isso, né? Eu, quanto professor, eu tenho sempre um projeto. Então, eu trabalho sempre com projeto, né? Então, eu tenho um currículo, eu tenho as minhas obrigatoriedades, mas eu tenho lá um projeto que vai gerar um produto. Seja ele um sarau, seja ele um livro, seja ele um seminário, mas isso faz com que eu me motive e que os meus alunos se motivem. Dentro do mundo, eu tenho uma empresa também, eu sou empresário, a minha empresa é a mesma coisa. A gente tem lá na minha gestão, minha empresa é pequenininha, ela tem 8 funcionários. Mas na minha gestão eu coloco lá sempre, olha, nós vamos trabalhar sobre esse fim, sobre esse objetivo. Então a meta é essa, o ponto é esse, é criar um desafio, é criar sistemas de recompensa e criar incentivo. Elogiar não dói. Ser sincero também não, mas saber lidar. Né? Eu tenho pessoas que têm um sincericídio, né? Que elas vão lá e são muito sinceras e acaba... Tem gente que não está preparado para isso. E eu, como ser humano, eu preciso entender sensivelmente como cada um recebe a informação. E isso é muito do meu olhar sensível para o outro. Acho que uma grande virtude é a empatia. É saber, se eu falar isso, como que ela vai reagir? Né? Às vezes eu posso, com uma palavra, quebrar todo um processo profissional ou humano. Então, é saber lidar e filtrar as palavras que eu quero colocar ali. Planeje, ouse, mas tenha os pés no chão. Por quê? O cérebro da gente adora desafios, adora coisas aplicáveis, mas também ele não curte coisas muito difíceis. Então, se você tem um planejamento muito lá em cima, muito complexo, o meu cérebro não vai se atrair por isso. Então, as pessoas que estão perto de mim não vão se atrair. Então, eu tenho que ter os pés no chão. Então, eu tenho que planejar essa minha relação, essa minha rotina, essa minha vida, de acordo com esse olhar. Ter os pés no chão. Por fim, e o último aqui, tem um personagem que eu mais gosto aqui, que é o Homer, né? Pratique exercícios físicos. Então, por que eu coloquei isso? Né? Porque eu acho, primeiro, que é uma coisa que a gente tem que ter como objetivo de vida, que é ter realmente uma rotina física. Eu tenho que exercitar meu cérebro, estudando, aprendendo coisas novas o tempo todo, mas também o meu físico. Por quê? Se eu fosse colocar aqui 4 grandes dicas que a neurociência dá para a sua saúde cognitiva, seriam essas. Primeiro, durma bem. A gente já falou. Segundo, alimente-se bem. Por quê? Porque se eu como bem, algumas proteínas, né, algumas gorduras boas, elas são importantíssimas. Por exemplo, espícula dendrítica, para memória de longo prazo, se dá a partir de quebra de proteína. Então tem uma proteína quebrada, a enzima vai lá e produz no meu cérebro memória. Tá? Segundo, bainha de mielina, é um lipídio, cara. Então é uma gordura, então eu tenho que saber comer bem. Terceiro ponto, tem que ter um ambiente de afeto, não adianta um ambiente hostil, eu tenho que gerar e também participar de ambientes afetivos. E por fim, exercícios físicos, cara. Por quê? Porque é a partir disso que a gente tem a flexibilidade cognitiva. Lembra da função executiva? A flexibilidade é exatamente isso, é você mudar de opinião, é você ter mudança de planejamento sem perder a sua essência, sem perder a relação de planejamento que você tem, mas saber reconhecer e mudar a estratégia. E a partir da minha ação física. Então, corpo saudável, mente saudável. Olha que clichê bonito aí. Bom, e para encerrar aqui, eu trouxe aqui um momento de uma poesia, uma música, para que a gente finalize aqui nosso encontro sobre neurociências e desenvolvimento profissional. Mas eu queria que você entenda que a gente falou sobre 5 grandes coisas. Primeiro, o que são neurociências, né? Segundo, funções executivas. Terceiro, sistemas de recompensa cerebral. Quarto, liderança vicariante. E quinto, achados da neurociência
para a sua prática profissional. Eu espero que você tenha curtido a minha palestra de hoje, tenha gostado. E agora, para encerrar, o momento Sentir Pensar, onde a gente vai ouvir uma música e encerrar aqui o nosso conhecimento. Então deixa aqui sua dúvida, sua dica, deixa aqui seu elogio, deixa aqui sua crítica, sua pergunta e em breve a gente entra em contato com vocês. Um grande abraço, obrigado da Faculdade Sensupeg por mais uma oportunidade de falar de um assunto tão legal que é a neurociência e desenvolvimento profissional. Valeu! A vira virou meu coração navegador. A gira girou essa galera. Vou voltar à primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que sentei na minha vida, que era viajante lenta, tão faminta de alegria, hoje é porto de partida. A vira virou meu coração navegador. A gira girou essa galera. Vou voltar à primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Mas se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta de alegria, hoje é por